para quem não me conhece, sou a Soraya Onishi, estarei com vocês hoje aqui no webinar da Team One. Os webinars da Team One são gratuitos, são quinzenais, normalmente de terças-feiras, intercalando o horário do almoço, 12h30, e o período noturno, tá bom? A Team One sempre com o apoio da Abrala Digital, para quem não conhece, Associação Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e Fluxo Digital, e que sempre está nos apoiando. O webinar, normalmente eu falo sobre uma avaliação de CleanCheck, falo de algum tema específico, teórico, e depois eu passo então para uma revisão de CleanCheck. Hoje temos a participação especial da doutora Rosineide Scomparin, né? Ela ganhou então o sorteio, para eu poder fazer a revisão do CleanCheck dela hoje ao vivo aqui no webinar, tá bom? Só um momento. Por que travou? Aqui. Sou graduada pela USP São Paulo, fiz minha especialização na PCD Central, me credenciei em 2011 e em 2014 entrei na Line como palestrante e consultora do suporte clínico, onde eu fiquei até 2017, e a partir deste ano, então, eu sou consultora e palestrante da Team One e speaker da Line também, afiliado a Bralo desde o ano passado. Para quem já é aluno da Team One, sempre vai receber um link de acesso, então, ou uma mala direta, um e-mail, com os links para inscrições dos webinars, e para quem não é aluno ainda, espero que vocês se tornem, e aqui tem na página da Team One, no Instagram, team1.one, vocês vão ter acesso sempre no link da bio, o acesso direto para os cursos ou para as inscrições dos webinars. Vou mostrar para vocês agora os cursos em andamento, os cursos que estão por vir, tá? Esse é um curso de programa de CleanCheck, é um curso presencial, é um treinamento para o software CleanCheck. Ele tem 2 edições, a edição de São Paulo, ela será no dia 27 de agosto, final desse mês, com a doutora Elaine Takehara e o doutor Maurício Casa, e uma edição no Rio de Janeiro com a doutora Ana Andrade, a querida Ana Andrade, dia 30 de agosto, tá bom? Então são 2 datas em edições, e é um curso presencial. Esse curso, ele vai focar no software CleanCheck, então para você poder dominar as ferramentas do software CleanCheck, para você desenvolver aquele planejamento que você tem, diagnóstico e planejamento que você tem dentro do planejamento virtual, e para você poder aprovar com mais segurança e com mais agilidade, tá bom? Edição de São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, aqui no Itaim, na sede da Team One, e no Rio de Janeiro, no Instituto Ana Andrade. Esse segundo curso também é um curso presencial, então esses 2 que eu estou falando agora são presenciais, já tomando todos os cuidados, então com o limite então de alunos, tá? A gente está restringindo o limite dos alunos para ficar bem seguro. A maioria dos doutores já vacinados, inclusive com até com 2 vacinas, já com a segunda dose. Esse curso, que é o curso Hands-On, ele é um curso prático também, e ele é presencial, com a edição em São Paulo no dia 20 de agosto, com a edição no Rio de Janeiro dia 27 de setembro, tá? No Rio de Janeiro com a doutora Ana Andrade, no Instituto Ana Andrade, e aqui em São Paulo com a doutora Ivana Amaral, querida Ivana, e o doutor Maurício Casa. É um curso já mais destinado, direcionado, então, o escaneamento com o Aitero, né, o desenvolvimento do escaneamento e todas as ferramentas que tem dentro do Aitero, um demonstrativo de attachments, o demonstrativo da confecção do IPR, as dúvidas mais frequentes, as rotinas de primeira consulta, as rotinas de um tratamento ativo, a precificação, os passos importantes para a revisão de CleanCheck e a revisão de CleanCheck propriamente dita dos alunos, tá? São cursos presenciais e bem completos. Este é um curso do Step One que inicia hoje, mas quem quiser ainda se inscrever dá tempo. O dia de hoje, todos os dias serão gravados, então dá para assistir o dia de hoje gravado e fazer o dia de amanhã e o dia depois ao vivo. Tá? O Step One é um curso comigo e com a Elaine, tem como objetivo, são 3 dias de 3 módulos, 3 horas, então é um curso bem denso, tem bastante parte teórica, né, com demonstrativo de muitos casos clínicos, mas o foco é uma parte bem teórica, né, então para quem sai do credenciamento e precisa ter um embasamento teórico, como iniciar, como funciona
a biomecânica dos alinhadores, como são os recursos Smart Force. A gente separou em protocolos de classe 2, classe 3, mordida profunda, mordida aberta, mordida cruzada, colocou vários tópicos e várias dicas para cada uma das maloclusões, tá? E no final, terapias auxiliares e aquela comunicação com o técnico, como você tem que desenvolver isso dentro do CleanCheck, tá bom? Esse curso que inicia, então, hoje, mas que ainda dá tempo para quem ainda não se inscreveu. Temos cursos com parceria da Abralo, então, para quem é afiliado à Abralo, tem 20% de desconto, e para também quem já é aluno da Team One, ok? Em relação, então, ao portfólio da Align, a Align trabalha com algumas modalidades de tratamento. Então, temos a modalidade Express, que é a modalidade mais simples, então compreende até 7 pares de alinhadores, podendo tratar ambos os arcos ou apenas um arco. Normalmente são recidivas ortodônticas, aquilo que você consegue fazer em 3 meses a 4 meses de tratamento com a terapia convencional. Tá? Pequenas recidivas ortodônticas. Normalmente é um alinhamento e nivelamento anterior. Pode expandir, pode movimentar todos os dentes? Sim, contanto que se encaixe dentro de 7 alinhadores, ok? Temos o Invisalign Lite, então já é o dobro de alinhadores, são os 14 pares de alinhadores, que também podem ser trabalhados ali, tanto o arco superior quanto o arco inferior, ou ambos os arcos. E a gente tem, então, a possibilidade de trabalhar aquilo que na terapia convencional você trabalharia em até 7 meses. Né? Então, são recidivas maiores ou apinhamentos de até 3 ou 4 milímetros, pode ter uma correção pequena de uma leve classe 2 de um canino, por exemplo, né? Uma expansão de um arco, ok? A próxima modalidade é a modalidade Moderate, então são 20 pares de alinhadores, é uma modalidade que vem sido usada mais, né? Existia a necessidade de ter uma modalidade intermediária entre 14 e o número ilimitado de alinhadores, que é o Comprehensive, por isso que foi lançada essa modalidade de 20 pares de alinhadores. Também é uma modalidade que você pode solicitar trabalhar um arco ou ambos os arcos. E o Comprehensive, que é a modalidade mais completa, com número ilimitado de alinhadores, que você pode solicitar até no prazo de 5 anos. Né? Então, isso compreende toda a maloclusão, todas as maloclusões. Né? É o tratamento mais completo do sistema Invisalign. Temos os produtos destinados a crianças, então o Invisalign First é um produto destinado a crianças de normalmente 6 a 10 anos, mas não se prendam à idade cronológica da criança, e sim à situação da dentição. O ideal é trabalhar com uma dentição ou no primeiro período transicional ou intertransicional, então evitando ali o período de trocas dentárias, que você não vai ter apoio do alinhador sobre os dentes, ok? Indicação, normalmente é uma ortodontia interceptadora, né? Aquilo que você vai trabalhar é expansão do arco, um descruzamento posterior, um descruzamento de uma mordida cruzada anterior, um ganho de espaço para um dente erupcionar, uma abertura de um diastema, quando tem a genesia de lateral, a abertura do diastema para a erupção do lateral permanente. Então, indicações de ortodontia interceptadora. Eu tenho 18 meses para trabalhar dentro dessa modalidade. Quem faz o Invisalign First tem a possibilidade de solicitar ali o Invisalign Comprehensive Fase 2. Né? E dentro desse Comprehensive Fase 2, eu tenho 3 anos para trabalhar pedindo alinhadores ilimitados durante esse período, podendo estender, então, com custo adicional. As contenções Viveras, elas são produtos separados de todas as modalidades, você pode solicitar o Vivera até mesmo para pacientes que você tratou com terapia convencional, é um excelente produto, as contenções realmente valem a pena, em termos de custo-benefício, vem 3 pares de contenção e também pode ser solicitado ou apenas o superior ou apenas o inferior, ou ambas as contenções, ok? Como podemos solicitar o TPS, que é o Serviço de Plano de Tratamento para a Team One? Então, normalmente, esse serviço, ele precisa fazer um breve cadastro dentro do site da Team One, né? Então, o site da Team One é site.team1.1/TPS. Ali, feito um breve cadastro, você vai adicionar, sempre que entrar nessa página, um login e senha. E aí, quando você tem o acesso já ao login e senha dessa página, você cai numa página onde a gente pode escolher tanto revisão de CleanCheck como avaliação de caso, tá?
a comunicação desse serviço da Team One com vocês, doutores, é feito através do site, através dessa plataforma, não mais por e-mail. Antes era feito por e-mail essa comunicação, então agora é através da plataforma dentro do site. Então, todas as considerações são feitas através do site, do início ao final do chamado, e você pode acompanhar os status. Então, quando o consultor fez a modificação solicitada por você com a sua observação, depois que é feita e enviada essa modificação, aparece ali o status do TPS finalizado ou TPS modificado, ok? Em até 3 dias, o consultor, ele responde via o site, feito as considerações, e aí você também acompanha esse status através do site. Como solicitar a avaliação? Então, feito o cadastro, você tem acesso a essa página do Treatment Planning Service, e aí eu tenho avaliação de caso ou revisões de ClinCheck. A avaliação de caso é um serviço totalmente gratuito, e ele, ao clicar nesse ícone, você adiciona ali a queixa principal do paciente, a sua dúvida, né? E nesse odontograma, que é o odontograma idêntico à sua prescrição do sistema Invisalign, você adiciona as fotografias, tem o ícone também das radiografias, e aí você faz o seu questionamento, tá? A Paloma colocou aí para vocês alguns links de acesso direto, então, para revisão de ClinCheck e para avaliação de caso. Obrigada, Paloma. E, normalmente, as perguntas são referentes ao quê? Né? Então, eu tenho dúvida se eu vou precisar de terapia auxiliar, eu tenho dúvida se eu tenho um movimento previsível aqui, se eu vou alcançar esse planejamento que eu estou pensando em fazer, eu preciso de elástico nesse caso para ancoragem, que modalidade se encaixa melhor esse tratamento, eu estou na dúvida entre moderate e comprehensive para poder passar uma previsão de custo para o meu paciente. Então, normalmente a gente recebe as fotografias associadas às radiografias quando existirem, de preferência que envie, então, as radiografias para que essa avaliação seja mais completa, né? Nesse caso, então, é um paciente de 15 anos, ele tinha a queixa principal, os dentes tortos, ele tem a dentição mista, os arcos atrésicos, a mordida profunda, ele tem uma classe 2 esquelética mandibular, uma retrusão mandibular e dentária, divisão primeira e subdivisão esquerda. Quando vocês olham para essa situação, vocês normalmente, então é uma dentição mista, qual modalidade vocês enviariam esse tratamento? Vocês escrevam para mim, por favor. Em que modalidade vocês colocariam, enviariam esse paciente? Então, paciente de 15 anos, a dentição mista pela presença do 5.5, a Hideko, oi Hideko, tudo bem? O Comprehensive, a Cris também, oi Cris, o Marcelo também, a Márcia Comprehensive, Lenise também, a Ana também, oi Cris, ok, também concordo. Não é porque ele tem uma dentição mista que tem apenas um dente esfoliando, tem a ausência do 2.3 que a gente vai usar o FIRST. Não, o FIRST tem indicações muito precisas. Eu preciso ter incisivos superiores permanentes, incisivos inferiores permanentes, primeiros molares permanentes erupcionados e o menos possível de trocas, então menos possível de ausências dentárias. Essa é a fase ideal, ou primeira fase transicional ou intertransicional, para solicitar a modalidade e poder aproveitar dentro desses 18 meses todos os recursos que os alinhadores nos trazem, principalmente no quesito da expansão em FIRST, tá bom? Então, nesse caso, também trataria como comprehensive, né? Aí para o 2.3 pediria uma guia de erupção, ok. Segunda pergunta que eu faço a vocês. A Rose também colocou comprehensive, a Milene também, a Letícia também. O que vocês fariam aí em termos de correção da mordida profunda? Porque o item aí vou precisar ou não de uma terapia auxiliar para me ajudar na correção da mordida profunda. Então, em relação à mordida profunda, como vocês tratariam? Supondo que é possível, sim, intruir a bateria anterior superior, que não vai alterar o sorriso do paciente, tá?
Então, essa pergunta eu deixo para vocês. Como vocês deixariam mais previsível a correção dessa mordida profunda nesse paciente? Então, quando a gente pensa em mordida profunda, quanto mais itens eu adicionar para fazer a correção da mordida profunda, é o ideal. Por quê? A Glenda já fala de levante nos alinhadores, que são os bite ramps, ok? Glenda também concordo. Quando eu tenho a mordida profunda, Mônica também fala dos bites. Obrigada, Mônica. Quando eu tenho uma mordida profunda, normalmente é o calcanhar de Aquiles para o sistema Invisalign, até então que o G8 ele veio novamente. Então a gente teve o G5 com mudanças para mordida profunda, agora a gente tem o G8 novamente para correções da mordida profunda. Então, tenho itens adicionados tanto ao software quanto ao próprio alinhador para ajudar, então, na correção dessa mordida profunda. Toda vez que a gente vai fazer essa correção, eu vou pensar, então, em associação dessa maloclusão. Posso fazer intrusão anterior superior? Se sim, façam. Posso fazer intrusão anterior inferior? Se sim, também façam. Posso fazer extrusões posteriores? Extrusões já são um pouco mais limitadas, por isso que a correção da mordida profunda é mais difícil, porque a gente tem já a espessura do alinhador de 0,7. Então, 0,5 é aquilo que é previsível com alinhadores e provavelmente com adição de attachments de extrusão. Passou disso, eu preciso ter uma desoclusão para que aquilo se torne mais efetivo. Também vai depender muito do padrão muscular desse paciente, do padrão facial desse paciente. Nesse caso, devo trabalhar com extrusões posteriores? Também devo trabalhar. Então, dali eu já associei a intrusão anterior e já associei a extrusão dos dentes posteriores. Para isso, para desocluir posterior, a ajuda do bite ramp será necessária aí também. Quando não é possível, quando tem um overjet muito grande. Então, a Cris falou que tem um overjet ali. A partir de 3 milímetros de overjet, o próprio software ele não lança, porque o paciente com certeza vai ocluir para trás do bite ramps, então ele não vai funcionar como um desoclusor. Nesse caso, ele tem ainda um overjet que é possível adicionar, então, se possível, adicionar Precision Bite Ramps. Agora, pelo G8, a gente tem a possibilidade de inserção automática dos bite ramps, quando? Quando eu tenho pelo menos 1,5 milímetro de intrusão dos incisivos inferiores, tá? Ou quando eu tenho um overjet ali e que tenha a possibilidade de fazer a colocação dos bites. Então, a colocação automática, deixem clicado sempre na prescrição de vocês, porque é uma pergunta da prescrição. Colocação automática dos bite ramps? Sim, deixa clicado ali. E aí o software, ele vai pensar nisso por vocês, ok? Então, nesse caso, vou mostrar a radiografia de vocês. Esse caso, vou mostrar a radiografia. Então, o que dá para ver de um pouquinho mais? Eu tenho um 2,3, que ainda não terminou de erupcionar. Eu tenho ainda um 5,5, que está retentivo ali, talvez uma extração, né, desse 5,5. Um pouquinho mais diferente, eu tenho uma retenção, talvez uma retenção prolongada do 1,7, então checar essa situação, a relação entre 1,7 e 1,8, talvez seja importante. A maior parte dos dentes já com a risogênese quase por completa, alguns premolares ainda abertos. Perfil, um perfil esquelético de retrosão mandibular, observem a verticalização dos incisivos inferiores, a inclinação até que razoável dos incisivos superiores, um perfil mais para convexo, uma sobra de tecido mole, é um paciente de classe 2, retrusão mandibular. Então, quando vocês solicitam essa avaliação, então o questionamento foi: é previsível ou não a correção dessa mordida profunda? Se eu puder associar o quanto mais fatores para a correção dessa mordida profunda, mais previsível ela vai ficar. Tanto correção de Wilson, então observem que os molares e premolares inferiores, eles estão lingualizados, então só de verticalizar esses molares, região posterior, eu vou ter um aumento da DV. Então ali também é um quesito a mais para ajudar nessa correção. Agora, o que a gente tem de novo dentro do nosso setup de CleanCheck? A gente tem uma linha a mais na tabela de movimentos dentários, que é em relação à extrusão ou intrusão relativa. Antes, a extrusão e intrusão era um ícone só, era o primeiro item da tabela, continua sendo os primeiros itens da tabela, mas agora eles separaram. O primeiro item, ele é de extrusão e intrusão absoluta,
E o segundo item, ele é de extrusão ou intrusão relativa. Qual é a diferença? Intrusão e extrusão pura ou absoluta é o deslocamento do ápice no sentido ou de extrusão daquele dente ou de intrusão daquele dente. Quando eu falo de relativo, o movimento de extrusão relativo ou intrusão relativa sempre está associado a algum grau de lingualização ou vestibularização daquele dente, ok? Quanto mais movimentos relativos eu buscar dentro do meu clean check, nessa região da bateria anterior, dependendo do meu planejamento, é o ideal. Então, sempre que possível, planejar movimentos relativos, que eles são mais previsíveis que um movimento puro ou um movimento absoluto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a intrusão relativa. A intrusão dentro do nosso clean check com alinhadores, ela é previsível de até 2,5 milímetros. De 2,5 até 3,5 já passa a ser um movimento intermediário. Ali já vai estar pintado de azul, movimento moderado. A partir de 3 milímetros, já provavelmente a gente vai pensar numa ancoragem esquelética, tá? E como é que a gente vai, então, distribuir? Se possível, se eu tenho que intruir uma bateria anterior mais que 3 milímetros, mas eu não quero associar ancoragem esquelética, uma possibilidade seria associar uma intrusão relativa àquele movimento. O movimento mais previsível é o movimento relativo. E o movimento relativo da intrusão, ele sempre vai estar associado a uma vestibularização, tá? Então, posso vestibularizar aqueles incisivos inferiores para me ajudar na correção daquela mordida profunda? Se sim, eu vou buscar isso dentro do meu clean check. Feito isso, como que a gente vai checar? Eu tenho a possibilidade agora de checar isso na tabela de movimentos dentários. Olha que maravilha. Olha que benefício bom que veio para trazer para dentro dessa tabela. A tabela já é um processo mais demorado de se entender, mas agora, separando o movimento absoluto do relativo, a gente sempre vai buscar aumentar o número do relativo e diminuir o número do absoluto, quando possível. Nesse caso, então, observem a linha vermelha, que os incisivos centrais, ao vestibularizarem, então correção desse torque de uma classe 2,2, ao vestibularizarem, eles desenvolveram uma intrusão relativa. Aí é um exemplo, então, da intrusão relativa. Então, nesse segundo caso, é uma correção de uma mordida profunda, com nivelamento da SP, e aí eu tenho ali, ao apertar o play, uma intrusão e vestibularização dos incisivos inferiores, associado, então, uma extrusão dos posteriores. Observe, então, que os dentes vestibularizaram e protruíram e também realizaram algum grau de intrusão pura. Observem na vista oclusal que eles fazem essa vestibularização e protrusão que é nítido, principalmente no dente 3.2. Então, que ele vestibulariza, só um minuto, que ele vestibulariza durante a correção da mordida profunda. Então, eu tenho a vestibularização associada a essa intrusão. Quando eu abro a tabela de movimentos dentários, olha ali que eu só isolei a extrusão e a intrusão, associando, então, os incisivos inferiores, o grau de intrusão pura com o grau de intrusão relativa, vocês viram que os valores das intrusões relativas, eles foram superiores, eles foram maiores, comparado aos valores absolutos, e o trabalho foi dividido entre os dois dentes. Se eu fosse somar, eu tenho quase 7 graus, 6 graus, 7 milímetros, 6 milímetros de intrusão. Já pensou se essa quantidade fosse uma intrusão pura? Eu teria que provavelmente, a partir dos 3,5 milímetros, associar uma ancoragem esquelética. Tá? Então, quando a gente consegue dividir essa intrusão relativa, torna, então, o clean check ali mais previsível, ok? É na vista lateral, então, início do tratamento, 10 meses depois, olha a correção da mordida profunda, né? Então, vai entrar em AA, ainda precisa corrigir
muita coisa ainda em relação à melhoria da mordida profunda, a melhoria da curva de SP, mas em 10 meses, em relação àquela mordida profunda, que para nós, no início, é extremamente exagerada, observem a possibilidade de tornar esse tratamento mais previsível. Então, toda vez que a gente faz o desenvolvimento de planejamento, oi, Márcia, obrigada. Quando a gente faz esse planejamento, a gente tem isso em mente, eu preciso corrigir a mordida profunda. De que maneira? Posso associar todos os itens? E, ao associar todos esses itens, como deixar esses itens mais previsíveis? Extrusão posterior, colocar o bite. Intrusões anteriores, associar a intrusão relativa, ok? E aí o resultado final torna-se mais previsível. Em relação à extrusão relativa, então vamos pensar o oposto. A gente viu que a intrusão está associada a uma vestibularização. Agora eu quero uma extrusão relativa. Quando eu penso numa extrusão, eu penso que o movimento previsível é de 2,5 de extrusão relativa. O movimento moderado é de 2,5 de uma extrusão pura, deslocando aquele ápice do lugar. Acima de 2,5, já penso então em terapia auxiliar. Então eu tenho em mente que 2,5 é aquilo que eu vou conseguir. Se eu quiser mais que isso, o ideal é que eu associe uma extrusão relativa. Eu tenho um movimento mais previsível, são as extrusões relativas. E toda extrusão relativa está associada a uma lingualização. Ok. Então, vamos pensar o contrário. Em planejamentos de mordida aberta anterior, como que eu posso trabalhar aquela mordida aberta anterior? N fatores. Posso intruir posterior? Posso. Se for mais que 1 milímetro de intrusão posterior, devo fazê-la sequencialmente? Sim. Iniciando da distal para mesial? Então, iniciar a intrusão, intruir dentes posteriores, superiores e inferiores de maneira sequencial a partir dos segundos molares. Então, ele vai intruir segundos, depois vai intruir primeiros, segundos prés, primeiros prés, canino, e a região da bateria anterior vai fechar. Então, posso fazer essa intrusão posterior sequencial? Posso. Quando é acima de 1 milímetro de intrusão posterior? Sim. Posso associar uma extrusão dos dentes anteriores? Sim, quando possível, quando o sorriso permitir, se possível, eu associo tanto a extrusão superior quanto a extrusão inferior. Agora, como eu deixo essa extrusão mais previsível? Se eu faço um movimento de lingualização associado. Ah, mas não tem espaço, não tem o diastema para lingualizar esses dentes. Então a gente cria espaço. Como a gente cria espaço? Expande o arco, achata a região anterior. Crio, desenvolvo IPR, coloco IPR para criar essa lingualização? Sim, é uma possibilidade. Então, observe que nesse caso, eu tenho então ali, eu tenho uma lingualização mais do inferior até que do superior, né? Os incisivos inferiores, eles estão bem vestibularizados na situação inicial, e aí eu crio então lingualizações para tornar aquela extrusão relativa. Observem, tanto na tabela do superior como na tabela do inferior, a quantidade de extrusão relativa, ela é superior à quantidade de extrusão pura. E aí eu não dependo tanto do deslocamento do ápice. Toda vez que eu tenho uma extrusão pura de 0,5 milímetros ou mais, esse é o gatilho para adicionarem attachments de extrusão. E normalmente aqueles em bloco, quando todos os incisivos descem de uma vez, que são excelentes attachments. Então, a partir de 0,5, o software já liga o gatilho, já acende o gatilho que precisa fazer a extrusão de bloco. Mas, quando eu tenho, então, uma lingualização associada, eu normalmente, se for só relativa, normalmente ele não adiciona nenhum attachment. Não sei se vocês já pegaram alguma revisão de ClinCheck, que são 2 incisivos, um deles tem attachment de extrusão e o outro não tem. E quando a gente aperta o play, a gente vê os 2 incisivos extruindo. Mas quando a gente olha de maior aumento, ou na vista oclusal, ou de lado, a gente vê que um dente ele está mais vestibularizado que o outro. E quando a gente faz a lingualização, cria-se então essa extrusão relativa, e aquele dente que lingualizou, ele não atingiu o gatilho do 0,5 milímetros da extrusão. Por isso que ele não tem um attachment de extrusão.
ok? Então, existem essas diferenças porque o software não alcançou o gatilho. Ah, e se eu quero que apareça nos dois incisivos o mesmo attachment? Então, eu tenho que adicionar uma maior quantidade de intrusão pura ou absoluta desse dente para que o software atinja o gatilho e, então, adicione por conta o attachment de extrusão, ok? A Grace pergunta, a intrusão posterior e a extrusão anterior pode ser simultânea em caso de intrusão de até 1 milímetro? Sim, como foi nesse caso, Grace. Foi simultânea. Eu intruí posterior e fechei a bateria anterior, ok? E para tornar mais previsível, eu associei, então, uma lingualização dos incisivos. Como é que eu faço para solicitar ali uma revisão de clean check? Oi, Naldi, tudo bom? Boa noite. Como é que eu faço para solicitar a revisão de clean check para Timo1? Então, eu fiz o cadastro, eu tenho acesso, então, àquela página, que é a página de avaliação ou de revisão de clean check. Cliquei ali, eu tenho acesso a essa página. Então, o valor das revisões de clean check é 379 por caso. Lembrando que esse valor é de acompanhamento do desenvolvimento do clean check do início ao fim, não importa se é um clean check inicial ou são de alinhadores adicionais. E serão feitas quantas modificações forem necessárias até a aprovação do clean check de vocês, tá bom? E normalmente o pagamento é realizado apenas na primeira semana do mês seguinte da solicitação. E acesso a isso, lembrando que é através do site e toda a comunicação também através da plataforma do site, site.timum.one. Só um pouquinho. Então, ali, cliquei em revisão de clean check e para nós do TPS termos acesso direto ao clean check de vocês, direto. Oi, Leila, tudo bem? Direto ao clean check de vocês, eu preciso de um cadastro de funcionário ou de conta de equipe. Dentro da IDS de vocês tem a aba paciente, suporte e uma aba chamada conta. Dentro dessa aba conta, ao clicar nessa aba, eu tenho como criar uma conta de funcionário ou uma conta de equipe. Feito isso, criei um usuário, um usuário de equipe, uma senha, vocês vão passar esse usuário e senha para a Timo1, porque nós teremos então acesso aos clean checks de vocês, ok? Feito isso, eu posso selecionar exclusividade ou não do meu consultor, coloco o nome do paciente, o PID, que é aquele hashtag do paciente, e deixo as minhas considerações. Meu planejamento é esse, eu gostaria de corrigir, ou então, eu estou na dúvida se é um caso cirúrgico, ou de extração, ou de IPR, gostaria de desenvolver 3 tipos de clean check. É aí que vai ter o seu comentário para que as consultoras possam fazer as modificações, tá? Como faço para acessar o cadastro? Então, ali, Marcelo, aí nesse ícone que a Paloma deixou aí em cima para você, nesse link, dá para você ter acesso, então, ao site da Timo1 já para fazer as revisões de clean check, tá bom? O cadastro também é feito ali no início do site. Então, antes de você ter acesso a isso, você vai fazer um breve cadastro. Aqui estão as consultoras, a doutora Fernanda Ciotti, de Campinas, a doutora Luciana West, de São Paulo, são excelentes profissionais, além de consultoras da Timo1 já há muito tempo, então já tem muita experiência em desenvolvimento de setups de clean check, elas são ortodontistas e elas atendem pacientes e são Invisalign Doctors também, então a experiência clínica que elas têm, elas colocam dentro do clean check de vocês. Essa é a diferença de uma consultoria com o TPS na Timo1 com outras consultorias, ok? E consultoria VIP com a Elaine e comigo. São 25 minutos dividindo uma tela com vocês, então uma consultoria de bate-papo ao vivo. Então a gente compartilha a tela de clean check, compartilha dúvidas clínicas, ou vocês colocam fotografias também para compartilhar conosco. Então são 20 minutos que a gente bate o papo ali ou desenvolve algum clean check, tá bom? Agora, então, eu vou só parar um pouquinho de compartilhar essa tela e vou abrir o clean check da doutora Rosineide. Só um momentinho, pessoal. Se tiver alguma dúvida, coloquem ali para mim, por favor. Só um momento.
Doutora Rosineide está aí? Deixa eu só dar um refresh. Oi, ela tá assim. Rose, eu promovi você agora, então se você quiser abrir o áudio, tá bom? Para falar com a Soraya durante a revisão do seu caso. Oi, Rosi, tudo bem? Será que ela está no mudo? Acho que ainda não entrou, peraí. Vocês conseguem ver comigo a tela do CleanCheck que eu compartilhei? Sim, Ok. pronto, acho que agora ela consegue. Oi, Rosi, tudo bom? Tá escutando? Agora eu tô. Ai, que bom. Tudo bem? Tudo bom, Lady Murphy? Computador não funcionou, tô no tablet. Tudo bem, mas dá para enxergar. Até melhor, Que então. ótimo. Rose, fala para mim, eu posso mostrar a foto do paciente ou melhor ocultar? Não, pode mostrar, não tem problema. Tá bom. Agora, conta um pouquinho sobre esse paciente, qual o planejamento que você definiu para a gente poder fazer as modificações, por favor. Então, esse paciente, ele era meio pequenininho, aí ele foi para o Japão e ele fez o tratamento com mais ou menos uns 12 anos no Japão. Tá, E ele veio e ele falou, olha, eu gostaria de estar, eu não gosto desses dentes tortos embaixo. Eu falei, isso na parte superior. Ele falou, eu não ligo. Eu falei, e essa linha média? Eu mostrei para ele a linha média. Ele falou, não me incomoda. Mas mesmo assim, eu fiz um planejamento, abrindo espaço e recolocando o 12. tá, Ele não quis. Ele tá. odiou e não quis. Ele falou: eu estou feliz com o meu sorriso. Eu falei: tá bom. Só que ele tem um apinhamento grande na parte inferior e essa mordida toco a toco. Tá bom. Então, o seu planejamento, então, é não a abertura do espaço do 12, mas corrigir a mordida de topo e o apinhamento inferior, que é a queixa principal dele, certo? Exatamente. Ele não se incomoda com a linha média. Quem se incomoda É a sou eu. gente. Eu me incomodo. É, pois é. Pois é. Tá bom. Então, a gente já observou o desvio da linha média, a ausência do 12, a genesia do 12, esse grau de apinhamento anterior e inferior, a mordida de topo na região anterior. Tá. Então, peraí, vou fechar as fotos. Ao apertar o play, o que eu vejo? Então, tem já uma extrusão da bateria anterior e finaliza com alguns diastemas entre incisivos superiores e caninos desse lado para um aumento cosmético. Esses espaços diastemas nos incisivos também ele não gostou? Não, ele gostaria que não fizesse nenhum tipo de aumento. E eu também acho que esteticamente vai ficar estranho aumentar esses incisivos. Porque já são Por grandes, né? isso, por isso que eu tinha pensado nos IPRs em todos os dentes inferiores. Ok, tá bom. Então a gente vai fazer juntos aqui, através dos controles 3D, essa possibilidade, então, de fechar os diastemas do arco superior e adicionar o máximo possível de IPR no arco inferior para que, então, se resolva a questão da mordida de topo na região anterior. Ok. Uhum. O que está acontecendo nesse clean check, que se fosse esse o planejamento, eu ainda corrigiria, é que os dentes anteriores superiores, eles extruem durante o movimento, né? Então, eles não aguardam a retração da bateria anterior e inferior para que eles possam extruir. Então, aqui a gente tem um grau de colisão. Então, se eu tivesse esse clean check já finalizado o meu planejamento, essa colisão anterior deveria ser corrigida. Então, eu vejo dentes anteriores superiores extruindo e ao menos ainda antes, então, do descruzamento ou a correção dessa mordida de topo anterior, tá? Isso, clinicamente, o que aconteceria? Normalmente, pacientes jovens, eles acabam não relatando tanto, mas já peguei pacientes adultos com essa colisão, essa quantidade de colisão anterior,
e reclamando muito de dor, ou tendo muita mobilidade nessa região da bateria anterior e inferior, tá? Então, sempre importante, ao visualizar o CleanCheck, em todas as visões, lembrar que as extrusões das baterias anteriores não podem gerar colisões. E como é que a gente corrigiria isso, se fosse um CleanCheck para corrigir nessa situação? Atrasar a extrusão dos dentes anteriores e superiores apenas após a correção do overjet, ou quando finalizar a correção da mordida de topo, ou quando os incisivos inferiores igualizarem, tá? Então a gente pede para atrasar, nunca pede para acelerar o de baixo, tá? Porque aqui a gente já tem uma velocidade de 0,25 milímetros por alinhadora, que aquele dente vai caminhar essa quantidade. Então, se a gente pede para acelerar, isso vai contra a biologia. Então, eu prefiro que vocês peçam para atrasar o movimento do que para acelerar o outro, tá bom? Nesse caso, então, eu vou clicar aqui em nova modificação, vai acender, então, uma tabela aqui do lado direito, que são de todos os ícones de modificação em 3D, e aí eu vou fazer essas modificações com essa imagem estática. O que significa essa imagem estática? É o meu último estágio desse meu último CleanCheck desenvolvido. Tá? E a partir daí eu vou fazer modificações, e quando eu apertar o botão de enviar, aí sim, no próximo CleanCheck que essas modificações serão introduzidas. Então, se a gente for pensar no fechamento de todos os diastemas, primeiro lugar, a região posterior de segundos molares, ao meu ver, tem uma oclusão inicial muito boa e ela já finaliza uma oclusão pior. Então, nesse caso, tanto de um lado quanto do outro, aqui até que não moveu tanto, mas eu deixaria os segundos molares travados, já que a gente não vai pensar em nenhum caso de distalizações ou mesializações desses quadrantes, o ideal é que a gente deixe esses dentes travados. Para isso, para que eles não se movimentem durante o tratamento inteiro, eu clico com o botão direito em cima do dente e eu torno ele imóvel. Torno o dente imóvel significa que ele não vai mover durante o meu tratamento inteiro. Tá? E ele vai funcionar, então, para mim, como uma ancoragem para o movimento dos dentes anteriores. Que mais que eu gostaria? O paciente ele não gostaria de ter espaços na região anterior. Até pensei que, dependendo da quantidade de desgastes que a gente vai colocar, então vamos primeiramente fechar todos os diastemas. Então, eu travei lá atrás, a única maneira que vai fechar esses diastemas é através, então, da retração. Então, o dente passou a não vestibularizar mais. Então, eu estou fechando todos os meus diastemas. Quando eu fiz isso, e eu clico no botão oclusão, observa comigo a quantidade de contatos pesados que foram gerados na região anterior. Então, ele tinha uma mordida de topo, e eu não quero espaços nesse arco, mas também não coloquei muito IPR. Então, obviamente que a gente criou essa mordida exagerada, um contato pesado nessa região da bateria anterior. A partir daí, eu vou adicionar, então, a quantidade de IPR e ver o quanto isso vai aliviar os meus contatos pesados. Então, é um caso, se o paciente não quer espaço superior, ele já tem a ausência de um dente, então, existe um descompasso de Bolton aí, então eu preciso tirar a maior quantidade de IPRs. O que é permitido? É permitido do software até 0,5, mas nada impede de você adicionar maior quantidade. Quando eu quero adicionar uma quantidade maior que 0,5, eu venho aqui no ícone do IPR, e aí eu permito valores maiores de IPR. Quando é assim, eu posso adicionar o IPR maior que 0,5, e aí ele já acende dentro do meu losango um botão maior, uma coloração vermelha, que eu estou fazendo IPRs maiores do que o recomendado pela Lyme. Tá? Então, se eu quero IPR maior, eu venho aqui em IPR e eu permito. Nesse caso, eu vou adicionar, como ele tem, oriental normalmente tem dentes mais largos, é possível sim adicionar. Eu não cheguei a ver a panorâmica, que eu acredito que não foi anexada aqui, tá bom? Não. Depois você checa essa possibilidade de desgastes em todas essas faces. Então, eu tenho IPR de 0,5, eu vou adicionar em todos os dentes e vamos checar se aquela bateria, a mordida de topo na região anterior, ela amenizou ou não.
Então, eu venho, vou em espaço, espaço, e eu adiciono a quantidade de IPR na bateria de mesial de molar inferior até mesial do outro molar. Entre molares, já é um pouco mais difícil de realizar os IPRs, mas nada é impossível. Difícil é o acesso paralelo ali da superfície, né? Ou da broca ou da lixa. De lixa é mais difícil ainda. Então, aqui, observa comigo que eu adicionei IPR de 0,5 em todas as superfícies. Ah, esqueci dessa superfície. De todas as superfícies, não pensando, então, na minha linha média, né? Porque a linha média errada é a superior e ele já não liga para isso. Mas, olha lá, ainda assim, eu tenho bateria de contatos anteriores pesado. Então, o que a gente pode pensar, né? Alguma situação que eu tenho que pensar em relação à bateria anterior, eu já não estou numa situação de topo mais, mas também não preciso instruir essa quantidade de incisivos para criar essa quantidade de contatos pesados. Então, posso fazer a redução dessa extrusão dos dentes anteriores? Posso. Então, nesse caso, eu posso clicar no Ctrl, e eu clico em cada um desses dentes da bateria anterior e eu removo um pouco da extrusão. Aí eu clico dente a dente, ele ainda extrui em torno de 0,4. Posso remover ainda um pouco mais a extrusão, só ao ponto de descruzar, ok? A própria lingualização dos incisivos inferiores vai gerar algum grau de extrusão relativa. Olha o que a gente viu hoje na teoria. Eu lingualizo incisivos inferiores e crio essa extrusão relativa, o que já vai me ajudar a fechar na mordida, o fechamento da mordida. Então, eu não dependo tanto da extrusão da bateria anterior. Mas mesmo assim, ainda tenho alguns contatos. O que eu pensei nessa possibilidade? Eu tenho na vista oclusal, observem desse lado direito, que o 1.5, anatomicamente, ele é menor, comparado com o homólogo dele, o 2.5, e comparado com o 1.4 também. Ele não quer nenhuma estética nessa região anterior, né? Esse cuidado que tem que ter com algum grau de estética na região anterior, e também porque os dentes anteriores dele já são bem largos, mas pensei em algum aumento nessa região do 1.5. Então, se eu fosse pensar em abertura de espaço, promovendo uma melhora na linha média, mas ao mesmo tempo não mexendo na estética dos anteriores, pensei no aumento desse 1.5, já que ele é menor. Em relação à estabilidade, eu vi que aqui, deixa eu dar uma olhada nas faces, então eu posso travar, vamos fazer um teste. Eu travo a posição desse dente, então eu já bloqueei, vou desbloquear só para vocês verem. Quando eu clico com o botão direito, tenho duas possibilidades, ou deixo o dente imóvel, ou eu travo a posição do dente. Quando eu deixo o dente imóvel, foi o que eu fiz com os segundos molares, que os dentes não se movimentam o tratamento inteiro, são como se fossem implantes. Agora, quando eu travo a posição do dente, ele também fica cinza, mas é que nesse momento que eu estou fazendo as modificações pelos 3D, é que eu estou deixando o dente imóvel. Depois eu destravo ou desbloqueio ele. Nesse caso, vamos tentar então criar espaço e aumentar em torno de 1 milímetro, que é pouco, tá? Que clinicamente pode ser que você alcance menos do que isso, e vamos checar os contatos pesados. Ainda assim, um pouquinho nesse canino, que dá para resolver, e esse canino leve, e aí provavelmente alguma intrusão que eu possa fazer no dente antagonista, ou uma lingualização que dá para fazer, o inferior ele está bem vestibularizado, e a gente pode lingualizar. Então, posso fazer uma possibilidade para reduzir a quantidade de contatos pesados nessa região, seria então o aumento dessa região entre 1.4 e 1.5. Quando a gente separa os dentes, observem que ele tem essa face mesial bem plana, né? E que é possível sim fazer algum contorno, né, e com alguma retenção na superfície oclusal do dente, e que provavelmente ficaria bem retentiva essa restauração, tá? Então não vejo problema nessa região. Acredito que o paciente também não vá se queixar dessa possibilidade. E assim, além de ter feito essa
o aumento mais posterior, então que não mexe muito com a estética dele, a gente melhora, não por completo, mas a gente melhora a correção da linha média superior em relação à face. Não chega perto de coincidir com a inferior, mas a gente melhora, já que ele não quer abertura para um implante, tá? Então aqui, outra possibilidade também, já que os contatos estão pesados, normalmente o oriental ele tem as cristas marginais palatinas muito volumosas. Observe as cristas dele, dos incisivos superiores, centrais e laterais principalmente. Então, se o contato final ele checar e bater bem nessa região da crista, existe sim a possibilidade de remover essa crista, né? Eu já fiz muito isso em tratamentos com oriental, para que o overjet finalize um pouquinho mais justo, porque normalmente acaba batendo na crista e os dentes ficam mais vestibularizados, tá? Então existe essa possibilidade, talvez antes de escanear para alinhadores adicionais, se for apenas um contato em alguma região dessas cristas, faz o desgaste, depois que desgastou, reescaneia e ajusta o overjet final, tá? E isso deixaria para alinhadores adicionais. Então, nesse caso, é um clean check que eu tenho uma quantidade de IPR máximo no arco inferior, então eu coloquei ali 0,5, 0,5, 0,5 em todos os dentes do arco inferior, todos os dentes do arco inferior, e mesmo assim ainda faltou um pouco de espaço, por isso do aumento na região do 1,5. Então não foi suficiente apenas o 0,5. Agora, se você falar para mim, dá para fazer um IPR maior em alguma determinada região, se você observar ali pela panorâmica e que dê para trabalhar ali algum grau de IPR maior nessa região, talvez entre molar e pré-molar, aí depois você pode me dar um toque e aí eu adiciono um IPR maior que 0,5, tá bom? Caso contrário, 0,5. Como é que é feito esse IPR clinicamente? Normalmente, o 0,5 posterior, eu acabo fazendo, então, com a broca 0,3, uma broca da Comet, ela tem 0,3 de espessura, faço com a broca, e aí eu dou acabamento, então, com a lixa, e finalizo o outro 0,2, às vezes só mais 0,1, apenas com a lixa, tá? O acabamento. Região anterior, eu gosto particularmente de trabalhar com lixa, mas aqui a possibilidade de trabalhar com discos, a Ivana gosta muito de trabalhar com rotatório e com disco, né, e que facilita muito nessa região anterior. Ele tem dentes largos e que é possível sim fazer essa quantidade de desgastes, tá bom? Então o paciente, quando você for mostrar essa possibilidade, Rose, depois você comenta comigo o que ele achou dessa possibilidade, né? Se ele não vai querer voltar atrás de abrir um espaço ali, acredito que não, tá? E eu acredito que ele vai aceitar bem essa possibilidade do espaço maior ali na região de 1,5, que é um dente que realmente ele está mais lingualizado. O espaço mesiodistal, ele é um dente menor, tá? É um dente diminuído. Então, eu acredito que dê sim para melhorar. Deixa eu só corrigir um pouco a posição dentária. Opa. Deixa eu mexer no dente. As posições dentárias finais, então o Clean Check, controles 3D, ele é muito bom nesse quesito, porque você não depende do técnico, faz um pouquinho de mesial-in no dente tal. Não, eu estou enxergando ao vivo a posição daquele dente e sei que dá para melhorar a posição de determinado dente de acordo com o meu visual, né? E posso checar ali depois, através da tabela de movimentos dentários, a quantidade de movimento que foi realizado, tá? Mas eu acho que para o que ele restringe para você de planejamento, eu acho que esse é um bom planejamento. Quem quiser fazer o seu comentário aqui, gente, no chat. A Glenda pergunta, a Eneida pergunta se o paciente não aceitaria uma extração de incisivo inferior, ao invés de tanto desgaste.
Rose, não sei a sua opinião, eu não gosto muito da possibilidade de extração de incisivos inferiores. Esteticamente, dificilmente eu cheguei no resultado. Na minha vida ortodôntica, eu tive 2 casos de extração de incisivo inferior e que eu acompanho ao longo prazo em relação à estética ou recessões, eu nunca cheguei a um resultado muito bom, tá? Eu particularmente prefiro essa quantidade de IPR, e eu já fiz em pacientes classe 3, posso mostrar para vocês em outra oportunidade, era um classe 3 cruzado na região anterior, fiz 0,5 em todos os inferiores e ficou extremamente estável, tá? Então não é tanto desgaste assim, tá bom? E Glenda, eu passo para você, tem meu e-mail aqui, o e-mail da Team One, e depois eles acessam e eu passo o número da broca. Eu não sei de cabeça, mas é uma broca da Comet, bem cilíndrica, paralela, e ela tem 0,3 de espessura. Mas eu passo para vocês depois, tá bom? Legal. Até que ponto, a Silvana pergunta, acatar a vontade do paciente, né? Tem muita coisa envolvida, Silvana. Eu sei que ortodonticamente a gente abriria espaço, a gente corrigiria melhor a oclusão, né? Até que a região posterior, observem comigo que ela tem uma oclusão, ele tem uma oclusão posterior muito bem encaixada, tá? Em termos de estabilidade nessa região, acredito que ele não vai ter. Penso, então, no controle de torque desses incisivos inferiores, né, quantidade de osso que ele tem para fazer essa retração da bateria anterior e inferior. Atualmente, ele estava muito estável nessa posição, né? Uhum. Não dá para fazer, você vai oferecer o tratamento, assim como você ofereceu, Silvana, mas a gente não pode ir contra a vontade do paciente. Penso dessa mesma maneira, tá bom? Eu vou explicar todas as possibilidades que possam acontecer, que o ideal seria dessa maneira, mas que a vontade do paciente vai prevalecer. Isso que eu tenho visto cada vez mais, tá bom? Quando é alguma coisa absurda, realmente a gente não vai colocar o nosso nome em jogo e nossa responsabilidade em jogo. Mas esse caso, eu acho que é um caso limítrofe, sim, né? Não vai ficar com a linha média correta, que eu acho que é o principal ponto aqui, não é nem tanto a estabilidade, mas a questão da correção da linha média e o torque dos incisivos inferiores, mas acredito que dê sim para fazer essa possibilidade de tratamento. Por nada. O dente 2.3 não ficou muito extruído? Espera um pouquinho, gente. Não fiz todos os detalhes das correções. Muito instruído, muito bem observado. 2.3 de extrusão, não tem essa necessidade. Separa ambos os arcos. Ficou até um pouco angulado também. Eu gosto de fazer, Hideko, todas essas correções de posições dentárias depois que eu acerto o meu planejamento, né? Então aqui, nada, eu alterei novamente o planejamento, né? Eu estou abrindo espaço em outro lugar. Quando eu checo e finalizo, não, esse é o meu planejamento final. Aí sim, depois que esse retorna, eu faço todas as posições finais, porque aí já não mexo mais em posições anteroposteriores ou de transversais, movimentos grandes dos dentes. Eu vou mexer em arcos ideais, em set offset de dente, algum dente angulado ou rotacionado, tá bom? Então, definido o planejamento, eu vou pensar em todos os detalhes daquele caso, tá bom? Pessoal, Rose, vou enviar essas modificações desse planejamento. Ok. Depois que você receber essas modificações, você vai me dar um toque, que aí eu vou dar uma olhada para você, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Agora eu só vou voltar um pouquinho para a tela inicial da minha aula, que eu ainda tenho alguns slides para comentar com vocês, pessoal. Só um momentinho. Então aqui vocês viram a revisão de Clean Check e uma surpresa para vocês, para quem participou desse webinar, a gente vai fazer um sorteio amanhã para vocês ganharem uma consultoria, uma revisão de Clean Check do início ao fim, e vai aparecer nas redes sociais, no Instagram da Team One, nos stories, quem foi o ganhador. Então quem participou desse webinar, vocês estão concorrendo, então, a uma consultoria, isso com o intuito de vocês conhecerem como é a nossa consultoria, né? Então, para vocês terem essa experiência com a gente, né?
de poder fazer essa consultoria com a Team One, do início ao final do Clean Check, tudo que a gente vai colocar na plataforma, por que está fazendo essa modificação, para vocês entenderem o porquê das coisas, tá bom? Então, quem participou aqui, depois a Paloma vai sortear amanhã, e aí amanhã sim ela já coloca nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês pela confiança e a participação de todos sempre. Então, os webinars, eles são gratuitos, são quinzenais, sempre vão estar na página da Team One para vocês reassistirem. Teve um webinar bem legal, que foi o passado, que foi com a Ivana, Elaine e comigo. A gente, cada uma mostrou um caso first, por causa do Júlio Laranja, os tratamentos precoces para a vida inteira. Seria bom se vocês pudessem, para quem não assistiu, puder revisar. E aqui o QR Code do nosso canal do YouTube, para poder reassistir também aos webinars, tá bom? Para maiores informações, então acesse o nosso site, para quem ainda não é aluno, para quem ainda não tem acesso aos nossos serviços, www.time1.one. Um super abraço, bem quentinho, se pudesse, daria um abraço presencial em todos vocês, Espero poder vê-los em breve, tá? Tem alguns cursos que já são presenciais dentro da Team One, vocês viram 2 ali, espero que vocês possam, e um que já está correndo, que começou hoje, o Step One, para quem puder assistir também, é super proveitoso, um super embasamento, tá bom? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem, tá bom? Obrigada pela participação, pessoal, obrigada, obrigada. E não perca o sorteio amanhã, vai aparecer no Instagram, tá bom? Maristela pergunta, em caso de orientais, assim como às vezes se faz necessário os desgastes das cristas proximais, você também observa desgastes oclusais e molares e depois você escaneia? Eu costumo não mexer nos oclusais, mas tem muitas vezes, se tem algum grau de interferência, as cúspides, as bossas também são muito volumosas, tem casos de ajuste oclusal em término de tratamento que eu faço isso em molares, mas normalmente mais na região anterior, tá bom? Beijo, Maristela. Bom te ver aqui. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Sempre a gente vai trazer alguma novidade, tá? O que a gente a gente recebe de novo, a gente sempre vai colocar aqui em primeira mão para vocês, tá bom? Super, super abraço. Beijo, gente. Obrigada.